Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts. E na aula de hoje vamos conhecer o plugin Dback, um plugin para facilitar a modelagem de arquitetura dentro do SketchUp. Vamos lá! Então vamos lá, vamos conhecer mais essa ferramenta. O Dback é uma ferramenta utilizada para criar projetos de arquitetura dentro do SketchUp de uma maneira muito prática. Para baixar a ferramenta você vai entrar no site do Dback. O link está disponível na descrição desse vídeo. Aproveita, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. O Dback é uma ferramenta paga. Você tem a opção para fazer o download gratuito da versão trial. Esse trial dura apenas 16 horas, tá certo? É a demonstração da ferramenta, mas eu tenho uma surpresa bem legal no final desse vídeo, então assiste o vídeo até o fim. Para você poder fazer o download, você vai clicar nesse botão, vai simplesmente colocar o seu e-mail aqui, marcar a opção de aceitar os termos de uso da ferramenta, em seguida marcar o Recapture e clicar em Next para continuar. Ele vai te levar para uma página de download, onde vai ter as instruções para você baixar a ferramenta e instalar. A instalação dele é bastante simples, ele utiliza um RBZ para poder fazer a instalação, então você vai abrir no SketchUp e instalar direto a ferramenta. E depois que você fizer a instalação da ferramenta, você vai ver uma barra igual a essa aqui, olha. Nessa aula eu vou dar dicas muito legais para que você consiga trabalhar com a ferramenta por completo. As opções da ferramenta são as seguintes: você tem a opção de criar paredes, também temos a opção para poder criar paredes paralelas, ou seja, você vai criar cópia da parede que você já tem. Também podemos estender ou encurtar as paredes. A gente vai ver tudo isso na prática, tá bom? A gente tem a configuração para inserir portas, janelas, também portas para armários e também definir componentes próprios da carpintaria. Aqui é onde você escolhe qual tipo de objeto que você quer utilizar para inserir nas paredes, tá certo? Que podem ser também janelas ou portas diferentes do que ele já tem aqui na própria ferramenta, ok? Também temos a opção de importar componentes, configurar cotas contínuas, que é um efeito bem legal também para adicionar a planta baixa. A configuração de converter modelo 2D para 3D é aqui onde acontece a mágica da ferramenta, e a opção para poder copiar as propriedades que você já adicionou ao seu projeto, para que você não tenha que criar aqueles parâmetros novamente, tá bom? Então vamos lá, vamos deletar aqui a personagem e começar criando as paredes do nosso projeto. Selecionando a opção criar parede, a primeira coisa que você vai fazer é definir qual é a espessura da parede. E essa espessura vai aparecer aqui embaixo, olha, na barra de medidas do SketchUp. Então basta você digitar a medida que você quer. No caso aqui eu vou digitar 0,15 para a espessura da parede e começar o seu desenho, clicando no ponto e arrastando o mouse. Para poder fixar a parede em um eixo, basta você direcionar para o eixo que você quer e segurar a tecla Shift. Então ele vai ficar fixo aqui, olha, na direção que você quer, e você pode digitar também a medida. Digitando diretamente a medida no teclado, vou digitar, por exemplo, 5 metros, ele já vai fazer o desenho para você aí. Direcionando o objeto para outro lado aqui, eu posso mudar a visualização da minha planta baixa. Eu indico você trabalhar com a visão de perspectiva paralela, porque assim você consegue desenhar melhor, mas você também pode trabalhar em perspectiva sem nenhum problema aqui, tá certo? Eu vou digitar, por exemplo, 3 metros, apertar Enter, vou direcionar minha parede para outro lado aqui, vou digitar 2,5, vou digitar 1,5 para essa direção, jogar a parede 2,5 novamente para cá, tá certo? E aí você vai desenvolvendo a ideia do seu projeto, tá bom? Eu vou colocar aqui mais 4 metros, vou jogar a parede para esse lado aqui. Agora, você pode também segurar a tecla Shift e alinhar os objetos, olha só, levando o mouse até o outro ponto. Você vai dar um clique e em seguida você vai fechar esse espaço. Ok, olha só, já fiz aqui a minha primeira ideia do espaço aqui para criar o meu projeto. Nós podemos adicionar novos elementos através dessas propriedades aqui, olha. Eu posso selecionar, por exemplo, a opção parede paralela, aproximar de uma linha. Quando ela ficar com esse tom magenta, você vai dar um clique e arrastar para a direção que você quer. Aqui você também pode digitar a distância. Eu vou digitar, por exemplo, 2 metros, ok? E assim criar outras paredes também no seu projeto. Olha só, aproxima
arrasta o mouse, digita a medida que você quer, vou digitar mais 2 metros aqui, por exemplo, e olha lá, a gente tem essa configuração. A gente pode utilizar alguns truques também para configurar as nossas paredes. Não necessariamente você precisa usar apenas o dback. Vamos selecionar essa forma da esquerda para a direita e utilizando a ferramenta mover, eu posso deslocar a minha parede. Olha só, eu posso fazer qualquer modificação no meu projeto depois de utilizar os recursos da ferramenta. Eu vou colocar, por exemplo, aqui 1 metro para a gente poder ter uma ideia. E depois de fazer essa configuração, eu posso adicionar novas paredes também, tá certo? Eu vou selecionar essa configuração de parede. E agora eu vou criar uma nova parede a partir desse ponto aqui. Clicando nesse ponto, observe que agora ele vai criar a parede seguindo um ponto inicial diferente, né? Ele não vai posicionar a nossa parede no lugar correto. Para poder modificar esse eixo inicial, basta você clicar na tecla Tab. Clicando Tab uma vez, ele vai centralizar a parede no eixo. Selecionando novamente, ele vai mudar o eixo para a gente poder desenhar. Então, olha, vou levar a parede até aqui, clicar. E olha lá, ele já fez esse preenchimento para a gente aqui também. Então, de uma forma muito prática, você consegue criar diversos elementos. Se você quiser criar uma nova parede com uma medida diferente, você pode selecionar o parâmetro parede, digitar no teclado, por exemplo, 1, e em seguida selecionar a opção de parede paralela para poder criar um novo elemento. Olha só, aproximei do objeto, clico, arrasto, vou colocar o valor 0,6, por exemplo, Enter, e olha lá, tem uma nova parede aqui interna. A gente pode modificar qualquer elemento e criar também outras opções. Para poder cortar uma parede, você pode utilizar a ferramenta Estender ou Encurtar paredes. Clicando nessa opção, eu vou aproximar do objeto que eu quero modificar. Por exemplo, eu vou clicar nessa linha, olha só, e aqui eu posso reduzir essa parede ou estender a parede para outras áreas no meu projeto. Eu vou encurtar essa parede um pouco, vou dar um clique aqui e está lá o meu objeto configurado. Uma dica aqui muito legal é que todas as funções do SketchUp vão continuar funcionando junto com a ferramenta. Então, se você quiser modificar as medidas marcando pontos, você pode utilizar também a ferramenta fita métrica. Eu vou digitar T no teclado, vou clicar aqui novamente e vou dar uma distância de 1 metro, por exemplo. Olha lá. Configurando através da opção Estender, eu posso clicar no objeto e levá-lo até essa linha de referência, olha só. E assim a gente vai conseguir controlar muito mais o nosso desenho. Você pode fazer todo o seu desenho utilizando linhas guias para poder configurar a estrutura. Eu também poderia configurar o meu desenho a partir de um projeto do AutoCAD, utilizando essas opções de back. Também poderia, tá certo? Você pode utilizar uma planta do AutoCAD, você pode utilizar uma imagem como referência e assim você vai criar todo o seu projeto de uma forma muito rápida, porque ele já cria as paredes com espessura, tá? Então, olha só, a gente já tem essas configurações iniciais da ferramenta. Vamos para as opções de inserir portas e janelas, porque também tem um truque bem legal aqui para a gente poder configurar esses elementos. Quando você clica nessa ferramenta, a primeira coisa que ele vai fazer é exibir aqui uma janela com algumas configurações para a gente poder começar o nosso desenho. Essas configurações são as seguintes: você pode criar portas com apenas uma folha ou adicionar 2 folhas para ela, tá certo? Com a mesma dimensão ou com dimensões diferentes. Eu vou deixar a folha da porta com a dimensão de 0,9. Você também tem a configuração de alinhamento. Esse alinhamento define aonde a sua porta vai ficar no modelo, se ela vai ficar na borda ou se ela vai ficar centralizada. Você pode escolher também aqui, por exemplo, colocar ela a 50% e definir também a altura da porta, que nesse caso vou utilizar 2,10. Clicando em OK, você já vai ver aqui na tela o modelo para você poder adicionar no seu projeto. Só que não é simplesmente você colocar a porta em qualquer lugar, tá certo? Observe que quando você aproxima esse objeto de alguma das laterais do seu projeto, ele automaticamente já muda a direção da porta. Ele vai indicar, olha, para a gente qual é o giro correto. Então você vai aproximar um pouco, olha só, e ele automaticamente já vai modificar esse giro. Então é uma ferramenta muito legal para você poder configurar também esses parâmetros. Para poder adicionar a porta, a gente tem algumas opções.
ou você vai simplesmente clicar na linha quando ele ficar com a cor magenta, tá certo? Ele já vai definir a porta ali no local. E você pode definir esse ponto de inserção da porta pela lateral, como é o caso aqui, ou pelo centro da porta. Para você poder modificar esse ponto, basta você clicar também na tecla Tab. Então, olha só, se você adicionar através do Tab, eu vou encontrar o ponto médio aqui nesse objeto, e ele vai inserir a porta a partir desse ponto médio. Se você clicar novamente no Tab, ele vai deixar o ponto na extremidade do objeto, onde eu posso alinhar a qualquer parede aqui que eu tenha no objeto, ou um ponto de referência utilizando a fita métrica. Uma dica aqui bem legal para você poder definir esse ponto de extremidade máximo, aonde você quer inserir a sua porta, é digitar um valor através da opção forçar. Você vai perceber aqui embaixo, olha, que a gente tem duas configurações, que são as opções elevação e forçar. Eu posso colocar, por exemplo, aqui da seguinte forma, olha, ponto vírgula 0,1 e apertar Enter. Significa que eu vou ter um afastamento máximo de 10 centímetros da parede. Então, olha só como é que vai funcionar. Quando você definir o local onde você quer inserir a porta na parede, ou seja, quando ele fica com a cor magenta, você vai segurar a tecla Ctrl e ele vai fixar esse ponto, olha, exatamente a 10 centímetros, como a gente definiu na opção forçar. Clicando, ele vai criar a nossa porta. Para conferir, vou selecionar as cotas no SketchUp, vou clicar nessa linha aqui, olha, e vou trazer a dimensão. Olha só, 10 centímetros, como a gente definiu inicialmente ali. Então você consegue marcar para as portas essa dimensão e criar o objeto de uma maneira muito rápida. Vamos fazer mais uma vez. Eu vou selecionar agora aqui a porta novamente. Vou dar uma nova dimensão para ela. Vou colocar uma porta de 70 aqui, por exemplo. Vamos clicar em OK. Aproximar da linha para ele poder criar o alinhamento para a gente. Segurar a tecla Ctrl e olha lá, ele já marcou aqui para a gente, olha, a distância mínima, tá certo? Vou dar um clique, tá lá a porta inserida aí no nosso projeto. E para poder criar uma outra porta com essa mesma dimensão que eu criei aqui, eu não preciso digitar novamente as configurações. Eu posso simplesmente selecionar esse ícone de captura, clicar no objeto e ele vai gerar a porta exatamente com a mesma dimensão. Eu vou aproximar agora desse ponto aqui, olha, para criar a porta nesse local, segurar Ctrl e dar um clique. OK. Olha lá, o desenho já está construído aí também. Muito legal, vamos agora configurar as janelas no projeto. Da mesma forma que as portas, quando selecionamos a opção janelas, ele vai solicitar os parâmetros iniciais. Na primeira opção você vai definir o comprimento da janela, vou colocar 1,5, por exemplo. Na configuração altura você define a altura da janela. Na opção de alinhamento você vai definir o alinhamento das folhas da janela. Eu vou colocar, por exemplo, 50 e colocar duas folhas para a gente começar aqui. A opção folha máxima é o tamanho máximo que ele vai ter quando você definir essa configuração, tá certo? Vamos deixar esse parâmetro com essa propriedade e clicar em OK. Ele já vai aparecer aqui a opção de você inserir a janela, mas existe uma coisa muito importante também antes de inserir a janela nos locais aqui no seu projeto. Você precisa definir qual é a altura do peitoril da janela e você vai definir essa configuração através dessa propriedade aqui, olha, do mesmo jeito que a gente fez com as portas. Eu tenho a opção de elevação e tenho a opção forçar. Na opção elevação vou dizer qual é a altura do peitoril. Vou colocar aqui, por exemplo, a altura de 1,1, ponto, vírgula e apertar Enter, tá? Para ele poder manter a opção forçar ali em 10 centímetros, como a gente tinha feito anteriormente. Então, olha só, eu já tenho a configuração da minha janela. Para posicionar a janela no local, da mesma forma, você vai aproximar da linha. Perceba que na altura do peitoril da janela ele vai criar um elemento, tá certo? Então você deve observar qual é o lado da janela correto. E para você poder alinhar a janela ao centro, basta você também clicar na tecla Tab. Tab você vai definir se você quer começar através de um ponto na extremidade ou através do centro. Vou selecionar essa janela e vou adicioná-la aqui, olha, nesse ponto médio. Você tem que deixar a janela aparecer com um tom magenta e depois clicar. Vamos aproximar também nessa configuração aqui. Eu vou deixar ele no centro, clicar novamente e olha lá, ele já criou para a gente aqui a janela.
para poder definir a janela do banheiro, nós vamos voltar nas configurações da janela, configurar os parâmetros. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 1 de comprimento, 0,5 de altura, uma única folha e vou clicar em OK. Vamos definir a altura do peitoril, digitando no teclado simplesmente 1,6, ponto, vírgula, Enter, OK, e aproximar aqui do objeto. Olha só que legal. Vamos aproximar ele dessa área aqui, também centralizado para a gente marcar a nossa janela e dar um clique para poder criar o elemento. Ok, já temos as propriedades definidas aqui para a nossa janela. Vamos configurar as propriedades para portas de armário. Configurando essa propriedade, você também tem alguns parâmetros básicos aqui para poder modificar. Eu vou colocar as folhas com 0,5 e a altura também com 2,1. Vamos clicar em OK. Vamos aproximar aqui desse elemento. Eu vou selecionar esse ponto e vou inserir o objeto aqui. Olha só que legal. Ok, já tenho também ali as portas do armário. Também uma forma muito simples de trabalhar. Depois de configurar esses parâmetros básicos da construção do objeto, a gente vai fazer o seguinte. Vamos selecionar todo o objeto da esquerda para a direita, clicar com o botão direito do mouse e escolher Criar Grupo. É muito importante você fazer essa configuração primeiro para poder transformar o seu objeto de 2D para 3D. E clicando nesse botão, acontece a mágica do Dback. Olha lá que legal. Ele vai criar para a gente todo o nosso projeto aí diretamente pela própria ferramenta, sem a necessidade da gente criar o projeto em CAD. Você vai configurar todo o seu modelo e essa é uma forma muito legal de você desenvolver projetos no SketchUp. Mas como é que eu configuro essas paredes? Olha só. Clicando novamente na ferramenta, ele vai desfazer o que você fez. Você não precisa usar Ctrl Z para desfazer as propriedades. Basta ligar e desligar essa configuração e você volta para o modo planta baixa. Assim você consegue continuar desenvolvendo o seu projeto. Eu posso modificar a altura da parede quando eu clicar nesse ícone. Basta você digitar no teclado a medida que você quer. Eu vou colocar, por exemplo, aqui 2,6 e apertar Enter. E olha lá, a parede já mudou. Então a gente pode ligar e desligar essa configuração para poder continuar adicionando propriedades ao nosso projeto. Então vou desabilitar, vou voltar aqui na planta 2D. Vou entrar dentro do grupo. É importante você lembrar que você precisa entrar dentro do grupo. E selecionando essa opção de carpintaria, eu posso adicionar outros modelos de portas e janelas também, tá certo? Ele já tem os modelos aqui pré-definidos, na verdade são os modelos do próprio Dback, mas você pode selecionar outros modelos. Eu vou selecionar uma janela apenas para dar um exemplo, então clicando nessa janela e clicar em abrir, você vai perceber que ele vai me dar as dimensões aqui do elemento, então eu posso modificar essas propriedades. Clicando em OK, você pode adicionar um modelo externo, tá bom? Então, vou clicar na tecla Tab para poder posicioná-lo aqui no meio também, como a gente estava fazendo antes. Vou dar um clique e ele já adiciona esse objeto aqui também. Uma coisa muito legal do Dback é que você pode adicionar também componentes, inclusive componentes do armazém 3D, para poder criar o layout do seu projeto diretamente aqui na ferramenta. Observe que eu estou sempre dentro do grupo para que eu possa adicionar novos elementos, ok? Então vou selecionar, por exemplo, esse elemento aqui, vou clicar em abrir, vou adicioná-lo aqui no meu projeto. Em seguida vou clicar novamente lá na opção, vamos selecionar outro elemento, vou clicar nesse sofá, por exemplo. Eu vou colocar o objeto aqui por enquanto. Você vai perceber que a gente pode modificar essas propriedades. Ele não faz alinhamento aqui do objeto, mas a gente muda no SketchUp facilmente. Vou voltar lá nas configurações, vou selecionar outro elemento para a gente adicionar na nossa cena, por exemplo, essa cama aqui. Vamos clicar em abrir. Vou adicionar o objeto aqui. Vou pegar um outro objeto aqui na minha biblioteca. Vou adicionar também aqui na minha cena. Selecionar mais alguns objetos para a gente poder montar aqui a nossa estrutura. Vou clicar em abrir. Vou posicioná-lo aqui no modelo. Você vai ver que esse objeto tem uma dimensão diferente. E agora a gente vai fazer algumas modificações aqui nesses elementos, ok? Eu vou selecionar, por exemplo, o sofá, utilizar a ferramenta mover para rotacionar o objeto. Você também pode usar outros recursos do SketchUp, como por exemplo a opção virar. Vou selecionar também essa cama aqui, eu vou mover ela para um lado. Você vai perceber que esse espaço aqui é pequeno para esse objeto, mas a gente também pode modificar aqui as propriedades.
como por exemplo eu posso arrastar essa parede, levá-la mais para frente aqui e recriar os meus elementos. De uma forma muito prática você consegue redimensionar aqui o seu projeto, então é muito legal. Vou configurar aqui novamente as propriedades do meu armário. Vou colocar as folhas aqui com 35, por exemplo. Vou clicar em OK. Vou aproximar do objeto. OK, já está aí o meu desenho. E assim a gente vai reconfigurando aqui a nossa ideia de projeto. O que é mais legal aqui dentro do Dback é que você consegue transformar esses elementos e eles vão manter as propriedades. Olha, eu vou pegar esse objeto aqui, vou movê-lo para cá. Ok, está aqui a minha configuração inicial. Saindo aqui do grupo e clicando novamente no objeto, selecionando a opção converter em 3D, olha lá que legal, ele já transforma aqui todo o meu projeto de uma forma muito rápida. Olha só, eu tenho todos os elementos aqui que a gente vai configurar outras propriedades. Claro, você deve selecionar os seus modelos e você pode fazer qualquer tipo de modificação também para conseguir efeitos mais interessantes aí no seu projeto. Voltando aqui à planta baixa, para finalizar nós temos duas opções. Nós temos a configuração de cotas contínuas. Lembre-se sempre de entrar dentro do grupo para poder fazer essas modificações. Você pode simplesmente clicar na configuração de cotas e arrastar o mouse. Ele vai dar as dimensões para a gente, olha, automaticamente. Muito legal também essas configurações. Eu vou colocar aqui como cotas internas. Selecionando novamente, eu posso clicar em outro ponto. Ele define todas as cotas aqui para a gente. Olha só, você clica e arrasta o mouse, ele vai dimensionar para a gente o projeto. E o legal é que você pode reconfigurar essas cotas através do SketchUp. Eu vou deletar todas essas cotas, eu não quero as cotas no meu modelo nesse momento, mas agora a gente já entendeu a ideia. E a última configuração que a gente tem na ferramenta é a opção para criar escadas. E eu deixei essa ferramenta por último porque ela tem outras opções para você poder criar escadas utilizando o Dback. Clicando na ferramenta você vai ter as opções iniciais, a gente pode alterar todos os parâmetros. Eu vou colocar, por exemplo, a largura de 1,50 m. A altura da escada eu vou colocar 2,75 m. Também vou definir aqui o piso da escada com o valor 0,25. Eu estou usando valores básicos aqui de arquitetura. Eu vou colocar o valor 0,18, mas você também pode colocar o valor 0,75,5, que seria o valor ideal. Você pode definir esses valores de forma precisa, retirando essa configuração de maior que, menor que. E a opção passo nada mais é do que a declividade que ele vai criar entre o intervalo do piso e do espelho que você tem automaticamente. Você pode testar outros valores também. Eu vou deixar o valor padrão e vou clicar em OK para desenhar a escada. Nós podemos desenhar a escada simplesmente no nosso objeto, ou podemos desenhar a escada fora também como outro grupo. Nós podemos digitar a dimensão que queremos para o objeto, como por exemplo 2 metros. Clicando você já pode redirecionar a escada, você pode reduzir a quantidade de degraus aqui, olha, vou clicar novamente nesse ponto, vou levá-lo para essa outra direção e clicar mais uma vez. Olha só, ele vai criar automaticamente o comprimento aqui da minha escada. Dando duplo clique, você gera essa geometria em planta baixa e clicando no objeto nós podemos transformá-lo em 3D e ele cria automaticamente também um elemento escada aqui. Perceba que ele vai criar um perfil da escada que você pode modificá-lo posteriormente dando espessura ou utilizando outras propriedades também para desenvolver a sua escada. E para você que assistiu o vídeo até aqui, eu tenho uma grande surpresa para você. Voltando lá no site do Dback, como forma de agradecimento para todos vocês que têm acompanhado os vídeos e pelo sucesso que tem sido esse desafio, a gente conseguiu um desconto especial junto com o Dback para que você possa adquirir a ferramenta por um preço promocional. Selecionando a opção para comprar a ferramenta, que é esse botão aqui, você vai aplicar o cupom MASTERTUTS, tá certo? Escreva corretamente aí, tá certo? MASTERTUTS e depois clique em aplicar cupom. E ao invés de você pagar 69 € na ferramenta, você vai ter um desconto de 15% para poder adquirir a ferramenta completa com esse cupom MASTERTUTS. Então essa é uma forma de agradecer a vocês que acreditam no meu trabalho e que me acompanham no canal MasterTuts. Essa é uma promoção por tempo limitado, então aproveita para poder adquirir a ferramenta. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Espero você na próxima aula. Um forte abraço e valeu!